Olá, eu sou Daniel Mittelbach e está começando mais um Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. No último dia 29 de março, os professores, professoras e funcionários da educação realizaram uma grande assembleia, na qual a categoria decidiu pela deflagração de uma greve a partir do dia 23 de abril. O motivo? Uma série de pendências e promessas não cumpridas pelo governo do Estado. Esses motivos, as tentativas de diálogo e o histórico das lutas da APP Sindicato, você confere nesta edição do Repercute Paraná, com o secretário de organização Hermes Leão e a secretária-geral da entidade Silvana Prestes. Hermes, Silvana, sejam muito bem-vindos ao nosso Repercute Paraná. Obrigada, Daniel. Silvana, você pode começar explicando para os nossos telespectadores, fazendo aí um resgate histórico, principalmente dessa pauta, né, que vem se acumulando aí ao longo dos anos. A gente sabe que há muitas promessas não cumpridas, tem a questão do piso nacional, hora atividade. Vamos tentar entender melhor, né, o que está nessa pauta de vocês. Então, nós temos uma pauta bastante extensa, Daniel, que tem aumentado, inclusive, nos últimos anos desse governo que está aí tomando mais ou menos conta do nosso estado. Nós tínhamos, no último período, uma pauta com 36 itens e hoje nós temos uma pauta com 50 itens. Então, isso é um resultado do desmonte que tem acontecido na educação. Várias coisas pequenas do cotidiano, do dia a dia dentro das escolas, a gente sabe que tem perdido nesse último período. E aí, na nossa última assembleia, a primeira assembleia desse ano, nós reforçamos a nossa pauta de reivindicação e apresentamos para a categoria 50 itens que foram aprovados. Desses 50 itens, nós destacamos 14 que são os prioritários para nós, para professores e funcionários da educação, que entre eles tem 33% de hora atividade, que aqui no nosso estado não são cumpridos 33%, hoje nós estamos cumprindo 30% de hora atividade. Temos o piso salarial profissional nacional, que está defasado. Ele teve reajuste em janeiro, de lá para cá os professores não tiveram o reajuste devido, então também está na nossa pauta prioritária. O reajuste do salário dos funcionários, eu também sou funcionária de escola, nós estamos tendo reajuste da inflação nesse último período. E a nossa reivindicação é que o reajuste seja do piso salarial do Estado do Paraná. Porque como o reajuste é da inflação, a gente acaba tendo uma defasagem do reajuste. Então, nós queremos também, a nossa reivindicação é de 7,34% de reajuste para os funcionários. Um outro ponto importante é sobre o concurso público, que a gente teve agora recentemente um concurso para os professores, mas não foi com as regras que eram pedidas pelos professores, pela APP Sindicato. Teve muito problema. Então, a gente quer um outro concurso público para professores, para funcionários. Novo modelo de atendimento à saúde, que nós temos aí esse modelo que tem hoje desde 2002. Então, passamos estamos chegando aí quase em 15 anos com esse sistema de saúde que não agrada os servidores públicos, nem da educação e nem de outras secretarias. Tem uma outra reivindicação também, que é o cargo de 40 horas, que não é um cargo de 40 horas, dobrar a jornada e ampliação da jornada que a gente já tem. Então, os professores que têm 20 horas, aumentar a sua jornada para mais 20. Alteração dos contratos PSS, que é o processo de seleção simplificada, que é o contrato que existe. Como todos somos servidores públicos, a Constituição de 88 não diz que não pode ter contrato por mais de 2 anos. E isso só a partir disso, através do concurso público. Então, esses contratos são contratos temporários e a gente tem uma sugestão de fazer alteração, inclusive, nas regras desse processo de seleção simplificada, que é essa contratação. Enquadramento dos aposentados. Essa semana, inclusive, nós tivemos um ato grande na segunda-feira com essa reivindicação do enquadramento dos aposentados, que é o pessoal antigo, que tinha direito de avançar da carreira, se aposentou e aí tem essa reivindicação. Não sei se o Hermes quer continuar. Aí tem o porte das escolas, que também é uma reivindicação, que essa semana passada nós tivemos a reunião com os diretores, né, Hermes? Também foi uma boa reunião com vários diretores do estado inteiro, reivindicando que seja alterado o porte de escola.
O que é o porte da escola? É assim, quantos funcionários são contratados, quantos professores são contratados, dependendo do número de alunos que tem matriculado na escola. Só que a gente sabe que as pessoas estão tendo menos filhos, estão diminuindo as matrículas na escola, mas os prédios continuam do mesmo tamanho. A biblioteca está lá, o laboratório está lá, a secretaria está lá e a demanda, que é a quantidade de funcionários nas escolas, tem diminuído. Então, também está na nossa pauta que a gente mantenha os funcionários e que tem um outro método de porte de escola de demanda, que hoje a gente não concorda com o que tem aí instituído. Hora-aula e hora-atividade para educação especial, que são os professores que trabalham com os alunos com deficiência, os alunos especiais, que cumprem hora-relógio, diferente dos professores que estão em sala de aula no colégio dito regular, né? Sim. E esses acabam tendo até um pouco mais de dificuldade, porque o atendimento é mais intenso, e aí eles não têm a hora-atividade e não cumprem nem a hora-aula. A infraestrutura adequada nas escolas, a gente tem denúncias, inclusive na PP, de falta de extintores vencidos, a questão da estrutural mesmo, com quadro de giz, com alergia, professores que têm alergia, funcionários que têm que limpar. Então, existe uma reivindicação grande para que isso tudo seja alterado. Pelo fim do desmonte pedagógico, nós temos percebido nesse último período que os debates políticos pedagógicos não têm acontecido dentro das nossas escolas. Existe uma questão muito forte de cumprir metas. Eu tive numa escola essa semana que o professor acabou dizendo assim, olha, nós temos uma cota de reprovação, eu não posso reprovar mais que tantos alunos por turma. Então eu não preciso dar aula porque os alunos vão ser aprovados, os alunos fingem que aprendem. Então, assim, pode ser que não seja exatamente assim, mas é o sentimento que a nossa categoria tem. Não existe um estímulo por parte do governo de realmente que o ensino-aprendizado seja efetivado nas nossas escolas. E pelo fim do desconto do auxílio-transporte durante a licença médica. Para nossa surpresa, no mesmo período que os nossos juízes receberam um auxílio moradia de R$4.000 por mês, retroativo a 10 anos, nós da educação recebemos um ofício nas nossas escolas tirando o auxílio-transporte das pessoas que estão doentes. Então, se eu pego um atestado médico de 3, 4 dias, esses dias eu não recebo auxílio-transporte, que não é o vale-transporte, que para nós conta como salário. E é retirado. Então, assim, além de eu ficar doente, eu sou penalizada por estar doente. Nós temos depoimentos de pessoas que acabaram indo para a escola, adoentadas com atestado médico, para não perder esse benefício que a gente tem descontado desses dias não trabalhados. Então, esses são os principais pontos, acho que depois a gente pode conversar melhor sobre eles, né? Claro. Isso. Eu queria até aproveitar, pegar um trecho dessa tua fala, Silvânia, e talvez a gente possa explicitar isso um pouquinho mais para a gente, que é essa questão do impacto, né, deste governo, deste desgoverno, né, no Paraná sobre a educação. Porque várias vezes aqui no nosso programa, no Repercute, a gente falou do impacto em outras áreas, aí da tentativa de privatização, né, da Sanepar, da Copel, que estão sempre à volta, a questão das fundações, né, na saúde, na cultura. Então, por várias vezes, a gente apresentou os dados de tentativas cada vez mais de precarizar o serviço público, né, no Estado, aquele programa Tudo Aqui, então isso também foi alvo de debate. E eu queria que você explicitasse então para a gente qual foi o impacto na educação. Então, acho que dentro dessa pauta longa, né, que além desses itens principais que a Silvana já apresentou, né, nós vamos até 50 itens da pauta. E aí, nesse sentido, a gente tem percebido... Primeiro, acho que é importante recuperar que a PP Sindicato promoveu um debate com os candidatos a governador do Estado, né? E o então candidato Beto Richa assumiu um conjunto de compromissos, né? Nós fizemos e tivemos que fazer muita mobilização para que parte desses compromissos, né, fossem cumpridos. E nós tivemos agora, no último período, um aprofundamento de algumas políticas que nós até já entendíamos que estava no programa deste governo, mas que a gente, de algum modo, estava resistindo. Hoje dá para dizer que, por exemplo, valia a pena a gente pensar um pouco no desmonte mesmo
que não é exatamente que venha como um cunho da privatização da educação, mas são medidas que vão gerando precarização do trabalho. Primeiro, quando você não faz o concurso, nós tivemos um concurso de professores que foi muito questionado, né, um concurso grande e com critérios que gerou todo um conjunto de situações que nós, a PP, julgamos como, pelo menos, irregularidades, né, que a gente foi ao Ministério Público, mas o concurso, enfim, continuou pela defesa que foi feita do governo e da própria instituição que organizou o concurso, mas esse concurso não se concluiu, então não foi dado posse para concursados desses últimos 3 anos. Né? Nós tínhamos um grupo aprovado anteriormente que até tomou posse no início de 2011. Mas para os funcionários de escola, por exemplo, funcionários de escola, que são os agente 1, agente 2, de todas as funções que a gente tem dentro da escola. O ensino profissionalizante, né? Nós não tivemos concurso público nesses segmentos. Aí, juntando a ausência do concurso público com o fato de muitos que vão se aposentando, né? O concurso de funcionário já fazem 8 anos, né, que foi feito, o último. Então, a gente tem hoje um quadro de em torno de 25 mil trabalhadores da educação, entre professores e funcionários de escola, que estão no PSS, que é um contrato já precário, que não dá um conjunto de direitos que a carreira traz, inclusive atendimento à saúde, que não é estendido para esse segmento. E aí você vai tendo, então, um efetivo grande de pessoas que vai aumentando justamente pela ausência do concurso. Também é uma forma de não só da precarização da forma do contrato, mas também de enxugamento de despesa, porque a gente vai se dando conta que o financiamento entendido nesse modelo de governo é sempre como gasto, como despesa, nunca como investimento, num setor que precisa de ter um investimento para que tenha qualidade, né? E nós tivemos aí, por exemplo, também um outro tema que vale a pena a gente ressaltar, que é a educação de jovens e adultos, que partiu para um desmonte, uma portaria que foi imposta verticalmente, sem debate, nem com a direção das escolas, nem com a gente, né, no sindicato. Uma portaria que não só desorganizou o sistema da oferta da EJA, como também ela traz uma questão grave, que é o entendimento do direito que o jovem ou adulto tem de poder ter uma matrícula mais perto, por exemplo, da sua moradia. Isso hoje, né, em muitas regiões, em muitas cidades, está cerceado a partir também de uma ideia de corte, né, de despesa, de desmonte. A formação continuada, né, nós estamos numa sociedade difícil, né, violenta. A escola está inserida dentro desse debate, a gente precisa de formação continuada para professores, funcionários, para a equipe pedagógica da escola, para fazer o enfrentamento de toda uma realidade que a gente tem. Nós percebemos que também houve um esvaziamento do conjunto das políticas de formação continuada, né, para o nosso Estado. E a infraestrutura da escola que foi colocada aí, a gente hoje está sem, por exemplo, agentes de leitura para as bibliotecas, que é um espaço importantíssimo, que devia ser muito cuidado, né? A biblioteca da escola é um espaço que precisa de muita atenção, de muito investimento. Né? Nós estamos no mundo da informação hoje, que circula pelas redes, todos os alunos, mesmo de camadas mais populares, já têm tido acesso, né, a esse conjunto de possibilidades, e a gente vai tendo aí as bibliotecas sem ter sequer um profissional habilitado, né? Aí os professores que muitas vezes estão readaptados, né, que são profissionais com dificuldade já na sala de aula, mas que ficam na escola, sendo deslocado para uma tarefa da qual não teve a formação necessária. Os laboratórios também estão desmontados, né? Laboratório de física, de química. Nós temos na PP insistido que as escolas todas precisam ter um profissional técnico, qualificado, com olhar pedagógico, inclusive, sobre o técnico, né? Da química, da física, né? Dos laboratórios de astronomia,
para que o aluno possa ter gosto pelo conhecimento, pela ciência, e a gente vai vendo os professores mesmo tendo que preparar laboratório, preparar experiências, com dificuldade de ir atrás do material. A gente sabe que pode o Estado organizar um sistema que tenha toda essa oferta de atendimento com pessoas qualificadas, né? E daí vai, por exemplo, a merenda escolar. A gente insiste que nossas merendeiras são educadoras da educação alimentar, do diálogo, por exemplo, com os estudantes para o mundo da comida rápida, né? Da não valorização do alimento e das tradições mesmo, da produção agrícola e tudo mais. A gente também não tem tido investimento na formação, né? Que é muito importante, né? Tudo é um mundo muito vivo, desde a limpeza, do cuidado lá do portão da escola, né? Do atendimento da comunidade escolar, que passa por todos os setores da escola, desde do portão com quem faz o primeiro contato, pela secretaria, pela limpeza, pela segurança, pela alimentação, pelos laboratórios, pela biblioteca, vai para a equipe pedagógica e a direção no contexto de professores e funcionários juntos dar conta de um projeto político pedagógico emancipador, né? Transformador da sociedade, que esteja num contexto mesmo de enfrentamento de muitas dificuldades que a gente ainda tem, né, na nossa escola. E a Silvana já falou, nesse período nós viemos, então, num contexto de necessidades que, não sendo atendidas, viram pauta de reivindicações, né? E fazia tempo que a gente não tinha tantos itens na pauta atualizada, né? A gente chegou a 50 itens agora na Assembleia do dia 22 de fevereiro passado. Então, ele é um indicador muito preocupante, tá? Porque também fica muito difícil você fazer um debate tão extenso de tantos itens, né, num contexto, inclusive, de um ano de calendário difícil, de calendário eleitoral e tudo mais, né? Então, quer dizer, as reivindicações, elas cada vez mais se acumulam, né, e cada vez mais fica difícil você ir resolvendo essa pauta. Silvana, só para a gente fechar ainda esse primeiro bloco, tem duas questões, né, principais aí da pauta, questão do piso, hora atividade e tal, que são questões nacionais, né, aprovadas aí com regulamentação nacional e tal. Na avaliação de vocês da APP, né, qual é o motivo pelo qual o governo do estado não vem cumprindo essa legislação nacional? Eu acho que é um pouco de falta de vontade, porque no final do ano passado, em outubro, os professores atingiram o piso aqui no nosso estado. E em janeiro teve o reajuste de 8,32%, que é o reajuste do MEC, que todos os professores deveriam ter recebido. E aqui no estado não aconteceu. E nós temos o Fundeb, que é um fundo específico para a educação. Então, assim, existe um dinheiro que é um dinheiro que vem para a educação, para pagamento de salário de professores, de funcionários, de investimento da educação, que é específico para isso. A gente sabe que hoje aqui no estado, desse fundo, a gente já atinge quase 90%. Mas é um dinheiro que vem dos impostos que é investido na educação. E esse fundo também diz que se o piso não for implementado por falta de recurso do governo estadual, pode vir um recurso do governo federal. Então, a gente sabe que existe uma lei que garante isso, e aqui no estado a gente sabe que tem condições. O nosso estado tem sofrido um desmonte com relação, você já citou, das parcerias público-privadas, da saúde, a intenção de fazer privatização no nosso estado, e a gente percebe que caminha por uma linha política que não é a que nós defendemos aqui. Que a gente sabe que quanto mais a gente tiver do Estado promovendo a educação, do Estado promovendo a saúde, do Estado promovendo a segurança, nós vamos ter mais saúde, mais educação e mais segurança. Então falta um pouco de vontade do governo nesse sentido de investir mais na educação. A gente percebe que a nossa pauta da APP tem avançado com muita dificuldade. Nós tivemos os grandes avanços em governos anteriores, não foi nesse governo.
O plano de carreira dos professores, o plano de carreira dos funcionários foi aprovado num outro período, e de lá para cá a gente vem perdendo alguns direitos, e aí tivemos várias manifestações, vários dias de paralisação. Esse ano, no dia 19 de março, nós fizemos uma paralisação com mais de 10 mil educadores nas ruas, aqui em Curitiba, sem falar dos atos regionais, nós tivemos vários atos no interior, no estado, e o governador não recebeu o sindicato para conversar. Não recebeu a Educação do Paraná para conversar. Não ouviu as nossas reivindicações. Então, a greve, claro que é o último ponto, é a última coisa que a gente faz de enfrentamento, e infelizmente nós tivemos que chegar nesse ponto. Porque não avançou na nossa pauta de negociação e das conquistas nesse último período. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e vamos retomar essa questão aí no segundo bloco, não só dessa mobilização, né, para saber como é que estão se construindo, mas um pouco também dessa questão de qual é o papel da escola pública hoje na nossa sociedade, enfim, como é que isso tem servido de agente transformador, apesar de todas essas dificuldades. Repercute Paraná vai para um breve intervalo, nós voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Diga em mim, Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai! Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná. Conversando no programa de hoje sobre a educação pública no nosso estado e sobre a greve dos professores e funcionários de escola marcada para o dia 23 de abril. Hermes, no bloco anterior a gente falava um pouquinho dessas pautas de reivindicações da categoria e a gente queria falar um pouquinho mais agora da situação das escolas públicas, né, no Paraná, das condições de trabalho hoje desses profissionais da educação, e para isso eu queria que você começasse explicando para a gente qual é a importância da pauta dos 33% de hora de atividade, para que ela serve e qual é a sua importância. Então, é um debate antigo, né, que nós temos no Brasil todo,
E com a lei do piso, além do piso salarial, ele trouxe também esse debate da jornada e o entendimento de que 1/3 do tempo dos professores seja dedicado para a hora-atividade, né? A hora-atividade é o tempo que o professor vai ter para que na escola ele possa preparar as aulas, corrigir provas, trabalhos, né? Se organizar para que ele, na hora que for para casa, não tenha que carregar, né, bolsas lotadas de materiais, de prova, de livros, de caderno de alunos, conforme foi a realidade durante muito tempo e que foi um desgaste também muito grande. Porque muitos professores passavam o seu sábado, domingo, feriado, preenchendo nota, porque tem uma burocracia que a gente ainda critica na escola. A gente acha que já poderia ter avançado um tanto mais, até por conta de todo o aparato tecnológico, né, de hoje em dia, mas ainda existe sim uma gama de documentos, de registros, né, para o sistema educacional e a legislação. E o debate também da qualidade da educação passa pela condição do próprio trabalhador, né? Nós viemos de uma realidade, não faz tempo, por exemplo, que nós tínhamos professores que tinham uma aula por semana. A turma da educação artística, eu fui diretor de escola no período que não se tinha hora-atividade nenhuma. A hora-atividade começou com uma indicação na LDB de 96, né, que cada estado e município deveria cumprir até 20%. Aqui no Paraná foi preciso uma greve no ano 2000 para a gente conquistar os primeiros 10%, mas naquele período nós tínhamos então, por exemplo, professores de educação artística com uma aula por semana, por turma, com 40 aulas. E aí eles tinham em torno de 1.600 a 1.700 alunos para atender por semana. Isso são 1.600 notas, 1.600 trabalho ou prova, era para dizer que tinha essa disciplina, né? Os professores se desdobravam, algum trabalho acontecia sim, mas era muito precário, porque uma aula ela é um tempo curto, rápido, e aí a gente fez uma luta muito grande, primeiro para que nenhuma disciplina tivesse cada disciplina tivesse pelo menos 2 aulas por semana. E aí fomos fazendo a luta da hora-atividade, né? Porque tinha professores que saíam com tanto material da escola que desenvolvia doenças mesmo nos braços, nos ombros, de tanto carregar peso, né? Cargas mesmo, pesadas de materiais escolares para corrigir em casa e preparar. E tirando todo o seu tempo, muito do seu tempo livre, e até da dupla jornada que muita gente faz com o trabalho em casa, né? Do cuidar da família e da própria casa. E a hora-atividade, então, é uma luta histórica. Nós queremos atingir 50% do tempo, é a pauta antiga, histórica. Viemos dando passos importantes, né? Já estamos aqui no Paraná com 30% do tempo destinado para a hora-atividade. Ele é importante, já dá uma boa organizada, mas ainda se considera insuficiente frente à própria necessidade de mais tempo, até para a leitura, para a formação individual de cada um, mas também porque ainda pela lei do piso, ela entende que precisa de ficar 1/3 do tempo da jornada de cada ente federado, seja o município, seja o estado. No caso do Paraná, a gente tem aí os cargos de 20 horas aula por semana, entendido como uma jornada de até 50 minutos, né? Ou de 40 horas pela unificação de padrões de 20 horas e mais 20 horas aula. E nós estamos agora no impasse com o governo, que foi para a Justiça para tentar fazer uma leitura de jornada diferenciada do entendimento histórico que a gente tem e do entendimento que esse governo já também tinha feito uma leitura na mesma linha, ampliou até a nossa jornada, depois de muito debate, de muita mobilização, e agora, nesse começo de ano, gerou aí um novo impasse, voltando a uma concepção anterior de hora-aula com 60 minutos, né? Que a gente não tem isso. Na nossa jornada, a gente ingressa para trabalhar 20 horas aula ou 40 horas aula de até 50 minutos, cada uma por semana. Então, a gente está fazendo essa luta também, porque o tempo de organização dentro da escola é a oportunidade dos professores não levar material de trabalho para dentro de casa,
porque a vida na casa, no lar, é a vida particular, né? Sem dúvida. Cada trabalhador, seja de que serviço for, deve organizar o seu trabalho lá no seu local. Nesse sentido, inclusive, a gente tem tido muito apoio da comunidade escolar, não só dos estudantes, com quem a gente tem um contato mais direto, mas quando a gente dialoga com os pais, as mães, os responsáveis pelos estudantes, eles entendem muito rapidamente, não, por que os professores precisam carregar material para corrigir em casa? Né? Não é justo, como não é justo para as demais profissões, que a gente não quer que ninguém fique fazendo dupla jornada do seu trabalho formal dentro de casa, que normalmente a gente já tem aí os afazeres de casa também, que toma tempo e precisa ser feito. Já chega as horas extras que cada um já tem que cumprir aí no seu local de trabalho. Enfim, há uma sobrecarga, a gente sabe que, né, nesse sistema produtivo no qual a gente vive hoje, né, a ideia é sempre aumentar a quantidade de trabalho e sobrecarregar os trabalhadores. Eu acho que esse é um relato importante até para a comunidade saber, né, especificamente falando do dia a dia dos professores, mas eu queria perguntar para você, Silvana, e os funcionários de escola? Qual é a realidade, né, desses profissionais dentro da escola pública no Paraná hoje? Então, não é uma realidade muito fácil. A gente tem avançado bastante no último período, temos um plano de carreira específico na educação, coisa que não tínhamos, que foi aprovado em 2008, mas de lá para cá muitas coisas deixaram de acontecer. Nós temos todos os anos, na primeira semana do mês, uma semana que a gente chama de Semana Pedagógica, onde nós fazemos os debates pedagógicos, políticos, o planejamento da escola para todo o ano. E nós sempre tivemos uma reivindicação muito grande e conquistamos isso, que os funcionários participem desse processo. Porque funcionário não é só tarefeiro, a gente não está lá para varrer o chão, não está lá só para fazer comida, para digitar nota. Nós, funcionários, também somos educadores. Não damos aula de português, história e matemática, mas a gente educa para a vida dessas crianças. Quando a merendeira está servindo o lanche lá na escola, olha, se comporte, fale assim, não jogue comida no seu coleguinha, seja educado, divida as coisas, não jogue o lixo no chão, não pise na grama, a sujeira que você faz, você é responsável por ela. Quando a gente está na biblioteca, a gente tem um contato com os alunos muito próximo, de ensinar, de dividir o conhecimento, de sentar no livro, ajudar, ensinar a fazer pesquisa, ensinar a fazer uma boa leitura. Nos laboratórios também, os funcionários são responsáveis pelo laboratório, pelo cuidado do laboratório, mas tem essa parte do cuidado com os estudantes, de sentar junto, de ajudar a fazer um trabalho, de tirar alguma dúvida. Na secretaria, nós temos nas nossas mãos a vida escolar dos alunos. Então, às vezes a gente pega um aluno que chega na escola lá no 6º ano, sai no 3º ano do ensino médio, você tem toda a vida daquele estudante nas suas mãos, você acompanhou ele durante vários períodos da sua vida. Nós temos uma reivindicação nossa, inclusive, está no Conselho Escolar, no projeto político-pedagógico de várias escolas, que é a questão da gestão democrática. Então, existe a possibilidade de ter uma indicação de cada funcionário de escola participando do Conselho Escolar. Porque, às vezes, os funcionários moram ali ao lado da escola, eles conhecem os estudantes daquela região, sabem qual é o estudante que está com dificuldade, que às vezes o pai se separou, que a mãe está doente, que baixou o rendimento escolar, e a opinião e a participação desses funcionários ajuda na recuperação do rendimento dos estudantes. Então, disso, entre outras tantas coisas, que a gente tem um lema muito forte nos sindicatos da educação, na nossa confederação, na CNTE, que funcionário de escola é educador. E nesse sentido, nós exigimos algumas coisas desse governo que não tem dado a resposta de acordo com o que a gente sabe que é a valorização dos funcionários na educação. A questão do concurso público, para nós, é fundamental. Não existiu, nem foi cogitado nesses 4 anos de governo. Nós temos muitos funcionários contratados por processo temporário nas escolas. Funcionários que rescindiram o contrato em dezembro, foram contratados agora, em abril. Então, eu passei numa escola essa semana que nós temos 3 funcionárias trabalhando na secretaria, numa escola de quase 1000 alunos. Então, seu relatório final, organizar as turmas, e não tinha funcionário suficiente para isso. Uma estava de férias, a outra ficou doente, e o dia que fui na escola só tinha uma funcionária. Então,
Então, assim, e é a falta de cuidado do governo com esse segmento da nossa categoria. A questão da merenda escolar também tem um descaso muito grande. Nós tivemos agora, foi publicizado em vários setores, que o governo estava devendo para transportadoras, para fornecedores. Então, a merenda escolar veio, mas não chegou nas escolas porque não tinha como fazer o transporte. E a gente recebeu denúncias de escolas que a merenda escolar chegou vencida. Então, desde o começo do ano, agora tem escolas, inclusive na região de Irati, que a merenda ainda não chegou. E existe um cuidado das nossas merendeiras com os nossos estudantes. A gente sabe que tem merendeira que tem uma hortinha lá no fundo da escola, que gosta de um temperinho, faz um temperinho. Então, todo esse cuidado não é valorizado. E a gente tem certeza que tem que ter essa valorização e um descaso muito grande. Inclusive, nós recebemos denúncia do Conselho da Merenda Escolar que o mesmo sistema que existia aqui em Curitiba, da merenda não ser feita nas escolas e ser distribuída, estava querendo ser implementado no Estado. Nós fizemos a denúncia, companheiros nossos que representam o PP Sindicato no Conselho da Merenda trouxeram essa denúncia, nós conseguimos barrar isso. Mas nós queremos que as nossas merendeiras continuem fazendo a alimentação dos nossos estudantes lá na escola. Nós temos também avanços atrasados de funcionários que fizeram o pró-funcionário, que é um programa do governo federal que é implementado no nosso estado, que é a profissionalização dos funcionários de escola. Então, tem funcionários que terminaram esse curso ano passado e ainda não receberam o avanço na carreira que nós temos direito devido à qualificação profissional, à assiduidade. Tem muitos funcionários que também ainda não receberam, os atrasados, foi implementado, mas os atrasados não vieram. A questão do atendimento à saúde, a gente já falou sobre isso, e eu acho que passa também um pouco pela questão da hora-atividade dos professores. Nós temos muitos professores e muitos funcionários doentes. E a gente quer que a hora-atividade chegue nos 50%, porque além da carga de corrigir prova, carregar o material e tal, tem toda a questão psicológica de enfrentamento em sala de aula. Que a gente sabe, quem é pai, quem é mãe, quem tem responsáveis adolescentes dentro de casa, sabe que não é fácil. Então, numa sala de aula, às vezes com 30, 35, 40 alunos, eu já vi casos na secretaria da gente ter que colar uma tarjetinha no final do livro de chamada, porque tem lá 50 números, e a turma ser de 55 e ter que colocar um adendo ali para caber os 55. Então, assim, existe um forçamento, se pode dizer assim, do governo de encher as nossas turmas de estudantes para contratar menos professores, menos funcionários. E a questão da saúde é muito difícil, não só aqui em Curitiba, mas no estado inteiro. Para marcar uma consulta, por exemplo, num oftalmologista demora em torno de 2 meses. Para marcar um cardiologista também. E aí, se a pessoa está doente, acaba ou procurando o SUS, posto de saúde, ou pagando uma consulta particular. Sendo que a gente deveria ter um sistema que nos atendesse, inclusive dando suporte psicológico para os nossos professores e funcionários dentro da escola, porque a pressão é muito grande. Estamos fazendo agora, recentemente, vamos fazer o lançamento de uma campanha no dia 23 com relação à saúde, que vai fazer um levantamento, uma pesquisa, para fazer um levantamento das condições psicológicas dos nossos professores e funcionários dentro das escolas. Então, o pessoal até fica a sugestão de acessar o nosso site, o site da PP, está lá o questionário, responder, porque nós temos uma quantidade muito grande de professores com síndrome de Burnout. E aí, precisamos resolver isso. Para o Estado, acaba sendo mais caro os professores tirarem licença, aposentadorias precoces, às vezes, porque não existe um acompanhamento por parte do governo desses professores e funcionários. Fim do desmonte pedagógico, a gente já falou, da semana pedagógica, e principalmente agora uma pauta que está chegando nas nossas escolas com relação ao auxílio transporte, que eu já comentei, que estão retirando da gente. E em 2006, nós tivemos um bom reajuste com relação aos funcionários de escola. Reajuste real, em torno de 60%, 70% dos nossos salários. De lá para cá, eu na época recebia R$ 334. Com toda a luta que nós tivemos da PP, fizemos uma marcha de Ponta Grossa para Curitiba,
várias manifestações exclusivas para funcionários de escola que a PP estava promovendo. Meu salário, que era R$ 334, passou para 880. De lá para cá, nós só tivemos o reajuste da inflação. E o salário mínimo, a gente sabe que reajustou muito mais. Então, a nossa reivindicação é que o nosso salário seja reajustado de acordo com o salário mínimo regional. O agente educacional 1, que é o pessoal que cuida da limpeza, da merenda, do portão da escola, ali, os inspetores de aluno, o piso hoje já está abaixo do salário mínimo regional. Então, nós, educadores das escolas, estamos ganhando menos do que é implementado pelo governo do estado para o salário mínimo regional, o que a gente entende que é uma disparidade. Sim. Então, por isso, entre outras tantas coisas, e mais contratação de funcionários, os funcionários estão ficando doentes. Sim, se falta alguém, não tem substituição, não tem um outro funcionário que vá para o lugar. Quem tá trabalhando trabalha em dobro e acaba ficando doente. Então, assim, é um ciclo vicioso de doença, de desestímulo nas escolas. Eu queria até pegar um gancho, até tá o tempo desse bloco já um pouco estourado, mas só para a gente fechar essa questão, muitas vezes a gente vê o próprio envolvimento da comunidade com as escolas, né? E vemos inclusive que muitas vezes o próprio governo acaba incentivando essas ações, onde os pais, né, onde a associação de pais vai lá e junta recursos e faz rifas e conserta uma escola, uma goteira, né, arruma uma sala, e cada vez mais parece que o Estado vem se desresponsabilizando, né, da manutenção dessa estrutura. Qual é a avaliação que o sindicato tem feito nesse sentido? Então, a nossa posição é que o Estado tem que garantir isso. Não é papel da comunidade garantir o prédio da escola. Não é papel da comunidade ir lá e consertar as cadeiras ou pintar o prédio. Nós temos os impostos, temos uma verba específica que tem que dar conta disso. As escolas recebem por mês e por ano um fundo que é o PDDE e o fundo rotativo. Que aí quem administra essa verba é o diretor da escola, o conselho escolar, a associação, a PMF, Associação de Pais, Mestres e Funcionários. Mas muitas vezes não é suficiente. E aí, em algumas regiões, em algumas escolas, existe uma verba maior, que é para fazer as reformas e tal, mas a gente sabe que ainda não é de acordo com aquilo que a gente quer. Então, claro que é muito bom a gente ter a comunidade dentro da escola, ter os professores, os pais participando, mas é mais importante os pais participando das decisões político-pedagógicas da escola, acompanhando o desenvolvimento dos seus alunos, do que jogar essa responsabilidade para a comunidade escolar. E esse é um sistema neoliberal de governar o Estado, e a gente é contrário. Então, o nosso medo, na verdade, é que acabe acontecendo como as parcerias público-privadas que o governo instituiu na saúde, que são hospitais, por exemplo, que é dividido entre o público e o privado. O Estado acaba pagando os funcionários, mas o lucro vai para o serviço privado. E as escolas podem caminhar, se continuar nesse ritmo, chegando nesse tipo de modelo. Bom, a gente vai fazer, né, mais um breve intervalo e aí voltamos para o nosso último bloco, falar dessa mobilização intensa aí, quais são os preparativos para essa greve que vai começar no dia 23 de abril. Repercute, volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo.
Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Estamos de volta com o último bloco do nosso Repercute Paraná. Hermes, vamos falar de greve então? A gente sabe que desde que foi aprovado o indicativo da greve para o dia 23 de abril, lá ainda no final de março, a direção da APP tem corrido aí o Estado, né, as escolas, os núcleos de educação para mobilizar a categoria, né? Como é que está esse processo de mobilização e como é que está sendo pensada essa greve a partir do dia 23? Um processo muito intenso de construção da greve geral, né? Nós tivemos um grande consenso na Assembleia Estadual do dia 29 de março em torno da greve geral, né? Já fazia muito tempo que não ocorria de nenhum sindicalizado presente numa Assembleia Estadual fazer um debate da não greve, né? Dessa vez foi aberta essa possibilidade, né? Ninguém se posicionou por um entendimento de que nós chegamos a um limite do processo das mobilizações de um dia, de 3 dias, de aulas, né, reduzidas no interior da escola, com marchas, com grandes mobilizações e que no dia 19, não tendo havido um compromisso do governo com a pauta, o entendimento para a greve geral ele foi bastante generalizado e a turma veio já com esse entendimento. Então, do dia 29 de março em diante, né, a gente já fez todo um material com a pauta, com o direito de greve, que é um tema sempre muito presente, porque a gente sofre uma ameaça constante, né, e uma contra-propaganda muito forte do governo do Estado, com os núcleos regionais da educação, que são 32 núcleos regionais da educação, pelo Estado afora, fazendo uma pressão muito grande na direção das escolas, né, tentando colocar aí que a direção de escola é um cargo da confiança do governador, que não é, e são professores e até funcionários também que podem ser dirigentes escolares escolhidos pela comunidade escolar, nomeados pelo Estado, né? Então, ele está junto do contexto da comunidade escolar, organiza a escola, tem responsabilidade frente ao Estado, mas presta contas principalmente do seu trabalho para um coletivo que é a comunidade escolar. Então nós temos 29 núcleos sindicais APP, né, todas essas direções, somada com o esforço da direção estadual, dos funcionários do sindicato, estão trabalhando muito, né, para estruturar todo o processo da greve, com reuniões de norte a sul, de leste a oeste desse estado. Assembleias regionais, está completando já 29 assembleias regionais que a gente fez desde o começo de abril para cá, né? No final da semana passada nós tivemos 16 assembleias regionais, com muito debate de outras pautas também, né? Com a própria plenária da CUT, mas a pauta da construção da greve como carro-chefe da organização dos comandos de greve, né? Nós passamos toda a orientação para o papel do comando de greve estadual, que é a direção estadual e o conselho estadual do sindicato,
a coordenação da greve regional, comando de greve pelos dirigentes dos 29 núcleos sindicais da PP, mais os representantes de escola, formando um conselho, um comando de greve no local de trabalho, na escola e nos municípios. A grande maioria do pessoal já escolheu o comitê da greve, um local de encontro no dia a dia da greve, preparando todas as atividades para justamente a gente entrar na greve com uma greve forte, mas também ter a condição de ir dialogar com os colegas que estão ainda inseguros ou com resistência sobre a greve geral. Sim. Hoje dá para a gente dizer que já tem uma boa construção. A notícia da greve está posta em todos os locais, né? Hoje a gente tem uma comunicação muito efetiva, né, pelas redes sociais, pela mídia toda, então a turma conhece o calendário, já sabe que no dia 23 a gente inicia uma greve com um conjunto de atividades importantes e vamos por tempo indeterminado até que o governo possa se reunir com a direção do sindicato e negociar aí os itens, né, principais que nos levam a esse momento da construção da greve. Já temos todo também o material na comunicação com os estudantes e com a comunidade escolar, já está sendo distribuído, dialogado, né? Nós tivemos ações de hora atividade para valer, de encurtamento mesmo do período letivo nas escolas, justamente para ir dialogando, buscando apoio. Já está na fase de conversar mesmo com a comunidade, com as autoridades, né? Com o pessoal que está em cada município, para a gente já ir também recebendo o apoio da sociedade para uma greve dentro de um processo que a gente não está pedindo absolutamente nenhum direito, além do que a gente já tinha, e parte deles já tem sido retirado, cortado, e outros que estão dentro da legislação educacional brasileira que o governo resiste, insiste em não cumprir. Perfeito. Então vamos pegar aí esse calendário, né? A gente sabe que falar em greve na educação do Estado, nós estamos falando aí de uma categoria com mais de 100 mil trabalhadores, né? Então, a partir do dia 23 de abril, Silvana, o que vai acontecer daí para frente? Então, no dia 23 é o dia que nós vamos começar a iniciar a greve. Nós já temos uma expectativa hoje de mais de 70% das escolas, dos informes que nós temos aqui de Curitiba, do interior, tem núcleos regionais nossos que já passaram os informes que praticamente 90%, 95% dos trabalhadores de educação já aderiram à greve. Então é uma greve que na nossa avaliação vai começar boa, vai começar forte. No dia 23, às 10 horas, nós vamos fazer um ato em frente ao Palácio do Governo. Nós vamos montar um acampamento lá, um acampamento permanente. O nosso comando geral da greve vai ficar lá todos os dias, vai ser 24 horas, vamos ter pessoas lá. Também teremos nesse mesmo espaço o comando de greve dos 4 núcleos sindicais de Curitiba, Curitiba Sul, Curitiba Norte, Metropolitano Sul, Metropolitano Norte. É importante que todos e todas saibam que todos que participarem, que passarem por lá, vão ser credenciados. Então nós vamos ter uma segurança bastante efetiva no local do nosso acampamento que vai acompanhar a greve de todo o Estado. E é importante também ressaltar, no dia 25, nós vamos fazer uma atividade estadual de formação com todos os funcionários. A nossa expectativa é de termos lá mais de 500 funcionários do Estado inteiro, de um dia de debate da pauta de funcionários, da precarização das nossas escolas, específico com funcionários. No dia 29, nós teremos um ato que é a Semana da Educação, que a CNTE promove todos os anos. E no dia 29 nós vamos ter o ato da região sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, participando todos juntos aqui no nosso estado. Então nós vamos fazer uma caminhada, o roteiro a gente ainda não decidiu, nem o local da concentração, mas vai ser uma grande caminhada pelas ruas de Curitiba, terminando do Palácio do Governo. Nós estamos numa assembleia permanente, a nossa última assembleia não foi encerrada, ela está aberta. Assim que o governo receba a direção da PP, receba a nossa comissão de negociação e apresente novas propostas, a gente chama essa assembleia, que pode ser convocada aí com 24 horas, para avaliar a proposta do governo e encerrar ou não a greve. Então, por isso que a gente diz que estamos em assembleia permanente e a partir do momento que tenhamos alguma proposta ou não do governo,
a gente chama a categoria e faz uma assembleia para decidir os próximos passos. Vou pedir até para o pessoal deixar o link, né, com o site da APP para as pessoas poderem se informar e aproveitar esses últimos 2 minutos, a gente faz um diálogo aí com a sociedade paranaense e esse apelo, né, porque eu acho que é importante o cidadão saber que ele também pode participar, que ele pode se envolver, né, que ele pode manifestar seu apoio, seja virtualmente, indo lá no local e tal. Então, deixar aberto para vocês fazerem esse apelo. Ok, nós estamos fazendo todo um diálogo com a comunidade escolar, que são as famílias que têm estudantes na escola pública, mas estendendo também um chamado para a sociedade civil, de modo geral, porque a gente tem uma compreensão do papel importante que a educação e a escola pública exercem na sociedade, né? Quanto mais condições tivermos de ofertar uma educação pública de qualidade para as nossas crianças, jovens e adultos, mais teremos a possibilidade de uma sociedade melhor, de pessoas com mais cidadania, mais emancipada, será melhor para todo mundo, né? Nesse sentido, a gente dialoga de que estamos entrando numa greve com um conjunto de pautas extensa, mas todas elas muito baseadas em situações concretas, né? E, além disso, a gente entende que também a sociedade pode mandar a sua mensagem ao governador do Estado, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, para que tenha aí a sensibilização desses governantes, né, e dos próprios parlamentares, que também têm um papel importante, para que a gente possa ter essa política pública atendida adequadamente. Nós temos dito, inclusive nas escolas, que para além da pauta que a gente busca o salário melhor, a condição de trabalho melhor para todos nós, professores e funcionários na escola, ao final nós ficaremos todos muito mais felizes quando a gente tiver um resultado final do processo de ensino-aprendizagem muito melhor. E para isso a gente precisa de todos esses instrumentos na escola, desde da biblioteca, dos laboratórios, que a gente citou tanto, todo o projeto político em andamento, azeitado nos trilhos, né? Para isso a gente tem essa pauta extensa, que a gente está aí assim muito seguro de que, em sendo atendida, possibilitará uma educação pública muito melhor. Daí o apelo, né, para que toda a sociedade esteja conosco, participe, apoie, compareça lá no nosso acampamento para fazer manifestação de apoio, mesmo aqueles que porventura não estejam diretamente ligados à comunidade escolar. Perfeito. Acho que fica então esse recado para você, né, trabalhador em especial, para a sociedade paranaense. Apoie a greve da educação, participe, mande a sua mensagem de apoio. E assim nós chegamos ao final do nosso programa, agradecemos a sua atenção, a sua audiência. Obrigado, Hermes, obrigado, Silvana. E até uma próxima. Nosso site é www.appsindicato.com.br. Beleza, então tá bom. Obrigado e até a próxima oportunidade. Imagina, estamos à disposição.